Ouvido clínico. A Ordem Explica. Olá, eu sou João Frutuoso, sou médico especialista em Medicina Interna e Medicina Intensiva e faço parte do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos. Sejam bem-vindos a mais um Ouvido Clínico, A Ordem Explica. Isto é um podcast da Ordem dos Médicos para todos, que é dedicado à literacia em saúde, onde nos juntamos para falar sobre saúde de uma forma descontraída e com uma linguagem clara para todos. Aqui falamos de temas de medicina do dia-a-dia, com rigor científico, tentando esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção de saúde e prevenção da doença. Hoje, neste dia especial, queremos falar sobre sobrevivência ao cancro pediátrico e do adulto e, sobretudo, do que realmente ajuda. O fim do tratamento não é necessariamente o fim da história. Por isso, vamos abordar uma fase um pouco discutida na oncologia, o depois. Quando os tratamentos acabam, mas a vida está longe de estar resolvida. Para isso hoje temos a nossa Madalena Dorém, sobrevivente de rabdomiossarcoma, diagnosticado aos 9 anos, é cofundadora da Associação Acreditar, fundadora e presidente da Terra dos Sonhos, tem uma experiência de acompanhamento no IPO de Lisboa e criação de respostas sociais para sobreviventes e crianças com doenças crónicas. E tem uma frase que fica sempre na cabeça das pessoas, que é: o medo é uma reação e a coragem é uma decisão. E temos também a doutora Mariana Malheiro Rodrigues, oncologista do Hospital Covo Tejo, coordenadora da Unidade Sobrevivente do Cancro. Sejam bem-vindas. Obrigada. Uma pergunta inicial para ambas, que é: quando ouvem a frase sobreviver a um cancro, e agora, o que é que vos passa pela cabeça? O que é que vos surge no imediato? Então, olá, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, também queria agradecer aqui terem-se lembrado de mim para este podcast, e a minha intenção é poder ajudar todos os ouvintes que neste momento estão connosco, partilhando a minha experiência. Relativamente então à pergunta, o que é que me vem à cabeça? Pois precisamente isso, e agora? Porque sobreviver a um cancro é maravilhoso, mas depois há o e depois, e muitas vezes o depois não é muito falado, e cada vez mais é necessário ser falado o quanto antes, para que o sobrevivente de cancro possa depois ir aos sítios certos, no lugar certo, e que consiga continuar a ser acompanhado. Obrigada eu pelo convite também, João. Falando enquanto médica, nós achamos que o fim dos tratamentos é realmente um momento de festa, é aquele momento em que nós dizemos que correu bem, está curado, mas para quem está do outro lado da mesa, muitas vezes isto significa um vazio, porque há um hábito de ir às consultas de 3 em 3 semanas ou de 15 em 15 dias, conforme a cadência dos tratamentos. Portanto, durante aquela fase, além de toda a adrenalina à volta da doença e daquela coragem que a Madalena fala de tentar resolver e tentar tratar, os doentes sentem-se protegidos. E naquele dia em que nós dizemos acabou, agora vemos daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente há um vazio. E além de haver uma nova realidade que eles têm que encarar, porque eles não são as mesmas pessoas que eram antes de um diagnóstico, portanto eles vão ter uma nova realidade, tem a questão de deixar de ter aquele acompanhamento frequente que muitas vezes é tido como um abandono. Portanto, nós tentamos criar estratégias para ajudar os doentes nesta fase também. O rabdomiossarcoma, um tumor muscular, foi diagnosticado quando tinha 9 anos. Podemos dizer quase que o IPO durante 2 anos foi a sua segunda casa. Olhando para trás, para essa fase, o que gostaria que lhe tivessem explicado melhor sobre a doença, ou sobre o tratamento e as coisas que, no fundo, lhe mudaram a vida? Então, eu tive o rabdomiossarcoma em 1980, portanto estamos a falar de há muitos anos atrás, em que não se falava sobre cancro, muito menos cancro infantil. Aliás, os meus pais nem sabiam que era possível haver cancro em crianças, e não tinha nada a ver a resposta que há hoje em dia.
Portanto, eu sabia que tinha uma massa na barriga, fui seguida no IPO pelo Dr. Gentil Martins e pelo Dr. Valença de Sousa e por toda a equipa, e realmente era muito diferente daquilo que é hoje em dia, e graças a Deus que a medicina evoluiu, graças a Deus que uma criança hoje em dia ou um adolescente quando é diagnosticado com cancro já é tudo muito diferente. Na minha altura não havia catéteres, portanto as quimioterapias eram dadas de uma maneira completamente diferente, eu passava muito mal porque não havia fármacos para o enjoo e portanto as recordações que eu tenho do hospital e dessa época a nível de saúde, tenho recordações de não me sentir bem. A nível de humano, tenho muito boas recordações. Na altura, o cancro que eu tive era um cancro com um diagnóstico muito reservado e provavelmente, não sei se não estavam à espera que eu sobrevivesse. E eu sobrevivi. E acredito que esta minha sobrevivência teve um para quê e que também foi muito dada através da parte toda humana que eu recebi por parte do IPO. O IPO continua a ser um hospital que me é muito querido. Não foram só 2 anos e meio que eu estive lá, mas a questão é que hoje em dia ainda sou lá seguida. E, portanto, aqui também a reflexão é quando sobrevivemos a um cancro, havia uma lacuna que nós aqui na CUF conseguimos comatar, que era haver uma unidade específica para sobreviventes de cancro. Porque eu fiquei com sequelas do cancro que tive e essas sequelas tinham que continuar a ser seguidas a nível de especialidades médicas. E o que acontece é que eu fui seguida por médicos oncologistas que tratam cancros e eu já não tinha um cancro, portanto tinha uma sequela e portanto cada vez mais existem sequelas nos tratamentos de cancro e portanto cada vez mais há esta necessidade de haver respostas concretas para as pessoas que ficam com sequelas. Eu gosto, continuo a ser acompanhada no IPO, é um hospital que, como eu disse há bocado, que me é muito querido, porque por outro lado, lá também conseguem perceber exatamente tudo aquilo que eu sinto, porque sente-se muito quando a pessoa tem um cancro, vai ao médico cá fora e as pessoas ficam assustadas quando leem o nosso historial. E aqui nesta unidade de sobreviventes da CUF Oncologia, este desafio é precisamente isso, não acontece. Portanto, nós somos encaminhados para os especialistas das várias áreas e que vem realmente reforçar o papel que é muito importante nesta área para a sobrevivência do cancro, porque somos uma pessoa enquanto temos o cancro, passamos a ser outra pessoa depois de ter superado o cancro, e temos que nos construir novamente com essa outra pessoa, com tudo aquilo que está associado, quer à parte psicológica, quer à parte mesmo da saúde em si. E, portanto, penso que o caminho é precisamente este, é criar unidades de sobreviventes de cancro, porque cada vez mais a taxa de sobrevivência é maior e, portanto, cada vez mais aparecem mais pessoas com cancro. Mas nada melhor do que aqui a doutora Mariana poder falar sobre isso, ela como médica, mas cada vez mais é preciso uma resposta para estes sobreviventes. E quando lhe disseram que estava curada dos tratamentos, ou que, melhor, que os tratamentos tinham terminado, o que é que isso foi para si? Eu lembro-me de tudo, portanto eu tinha 9 anos e lembro-me do primeiro dia em que foi diagnosticado o cancro que eu tive, no dia a seguir ter entrado no IPO para fazer tratamentos, dos médicos estarem muito preocupados e curiosamente o que eu me lembro mais não foi tanto tem alta do hospital, até porque eu acabei, porque tinha as consultas, ia sempre, os tratamentos tinha acabado, mas o que eu me lembro que teve impacto para mim foi o dia em que o médico me disse que ia acabar com a quimioterapia vermelha, que eu não sei como é que se chama. Pronto, que era uma quimioterapia
que era, o líquido era vermelho, que não era nada muito confortável de se sentir, porque aquilo, eu sentia os tratamentos a entrar dentro do meu corpo, não via soro, não via nada, e é uma sensação que não é muito agradável. E, portanto, essa quimioterapia era uma quimioterapia que me dava muito mal-estar. Eu levava os tratamentos à sexta-feira e até terça-feira não conseguia comer nada e portanto, era muito mal-estar, muito enjoada. Portanto, não foi tanto o dia, ok, acabaste os tratamentos, mas foi mais o dia, já não vais ter que continuar a fazer a quimioterapia vermelha. Foi esse dia que me marcou mais. São aqueles momentos marcantes com que a pessoa tem, agarra aquilo e depois é o chavão que se vai repetindo a cada dia, e que vai fazendo com que criemos memórias, quase aquelas memórias âncora. Exatamente. Mas o que é um facto é que também eu vivia numa situação em que a maior parte das pessoas que estavam a fazer tratamentos de crianças na altura eram poucos sobreviventes e, portanto, era importante também agarrar-nos à vida, porque lembro-te, semana a semana, ir ao hospital, e então aquele meu amigo ou amiga que estava comigo naquele banco à espera da consulta, e eu percebia muito bem que já não estava presente, até que tive uma grande amiga minha que andava na escola comigo, que ela teve um sarcoma ósseo, um osteosarcoma, 2 anos depois de mim, a Inês, e fazíamos tratamento juntas, e a minha cabeleira passou para ela, tínhamos muita convivência. E a Inês morreu, e eu acho que aí, quando a Inês morreu, foi quando eu realizei tudo o que me tinha acontecido, e senti nessa altura que a minha vida tinha que ter um propósito, e o propósito era aliviar o sofrimento de todas as crianças, de todos os pais que estavam a passar por essa situação. E, portanto, foi com a morte da Inês que eu percebi o que é que me tinha acontecido na realidade. Foi curioso também. Eu, por base, gosto de transmitir alguma esperança. Eu não acho que seja um otimismo, mas é uma esperança. Eu acho que é fundamental, e por isso agradeço mais uma vez eu estar aqui, as pessoas serem literadas, ensinar as pessoas o que é que vai acontecer. E acho que, efetivamente, é importante nós explicarmos, de alguma forma, a gravidade da doença, mas ir muito ao encontro do que as pessoas esperam ouvir. Portanto, se a pessoa quer ouvir tudo, eu vou aumentando o grau de explicação. Se a pessoa não quer ouvir, eu vou aos poucos, durante os tratamentos, explicando o que está a acontecer. Costumo dizer aos meus doentes que é a altura de fecharem a porta, literalmente, porque toda a gente vai comentar, toda a gente vai ter um palpite para dar, é a prima do vizinho, o papagaio que falou, alguém tem sempre alguma coisa para dizer. Isto é verdade, e numa altura em que uma pessoa tem um diagnóstico destes e que não sabe muito bem o que é que espera, é muito difícil estar a ouvir sempre comentários. Portanto, eu costumo dizer que serei eu a dar as boas notícias e também serei eu a primeira a dar as más notícias. Não gosto de fechar a porta logo, efetivamente, digo sempre se é um prognóstico reservado ou não, mas acho que tens toda a razão, nós não podemos ter o otimismo, até porque as pessoas têm que se organizar. Há coisas práticas que têm que fazer no seu dia-a-dia, têm que ter tempo para se organizar e de resolver coisas que tenham pendentes na vida, porque muitas vezes é só isto que as pessoas querem, é morrer tranquilas, com a sensação de que resolveram as coisas. E às vezes as coisas também não correm tão bem como nós queremos, portanto, às vezes o que nós dizemos na primeira consulta não é real à terceira ou à quarta, porque faz um exame de reavaliação e não respondeu. Portanto, eu acho que tem que ser mesmo um contínuo, e acho que acima de tudo é importante ter a confiança do doente e ser claro. Se eu não souber responder naquele dia, vou procurar e vou-lhe responder da melhor forma e acompanhar as dúvidas que ele tem, que os doentes têm. Sim, lá está. É que, e depois do tratamento, sentiu que ficou um bocado sozinha no sistema? Eu estou agora ainda a pensar na questão da consulta de sobrevivente, que ficou um bocado sozinha no sistema, quando disse que tinha o oncologista que era um médico para tratamento de cancro, mas depois tinha problemas que não eram tumorais ou associados a esse cancro. E como é que depois se deu a volta, ou como é que foi depois de organizada, e em que forma é que isso impactou depois no seu percurso, que foi de facto é surpreendente o que fez. Pronto, realmente foi há muitos anos atrás. Há aqui 2 áreas, uma delas é a parte psicológica, e eu penso que isto é comum
em muitas pessoas que passam pela situação de um cancro, que foi durante bastante tempo. Eu tinha dores de cabeça, achava que tinha um cancro na cabeça, tinha dores de garganta, achava que tinha um cancro da garganta, e vivia muito ansiosa, com medo de uma recidiva. Isso tem a ver com o trauma que eu tinha passado no hospital. Na altura não havia psicólogas, não havia. Hoje em dia também é diferente. E eu consegui dar a volta, passado uns tempos, a dizer, assim não vou viver, e portanto se eu tenho dor de cabeça é porque tenho cabeça. E de repente, de um dia para o outro, consegui dar a volta, mas depois tive necessidade também de ter muito conhecimento nessa área, de o poder. Às vezes eu sentia medo, outras vezes era raiva, e eu senti que essas respostas foram muito dadas através de eu ir à procura de. Fiz pós-graduações na área da psicologia e, portanto, muito através da minha procura em busca de uma resposta que poderia ter sido mais fácil se eu tivesse tido um acompanhamento. Nos dias de hoje já se liga muito mais à parte da saúde emocional, e que nessa altura não era tão frequente ligar-se. Também percebi muito cedo que a minha vida iria passar por um propósito muito claro. Eu queria fazer projetos que aliviassem o sofrimento de pessoas que tivessem cancro. Tirei o curso de gestão, trabalhei num banco 3 anos e depressa fui desafiada para fazer parte da fundação da Acreditar. Eu tinha na altura 24 anos quando fundámos a Acreditar. Lembro-me que as primeiras reuniões eram naquela sala do 7º piso de pediatria, e era tudo com pessoas muito mais velhas. Eu estava ali a dar a cara pelos doentes e sempre a dizer o que sentia, as necessidades que eram precisas serem feitas, e precisávamos de entrar em campo com certas. Havia muitas necessidades das crianças, quer dos miúdos dos PALOPs, quer dos miúdos do sul, toda a parte sul do país. Crianças com cancro eram todas tratadas aqui em Lisboa, bem como Madeira, Açores, e portanto havia muito sofrimento por parte de muitos pais. E portanto eu sabia que eu queria estar num projeto onde pudéssemos criar impacto nestas pessoas. Fiz parte da fundação da Acreditar, estive a trabalhar durante muitos anos na Acreditar. Criei na Acreditar o grupo dos Barnabés, que é um grupo que, através da sua experiência, dão apoio a jovens e crianças novas que entram no hospital. Dediquei muito a acompanhar muitas crianças, muitos jovens, muitos pais, estava lá sempre. Depois a Acreditar começou com o projeto das casas, o projeto dos Barnabés também continuava a evoluir, e o que é um facto é que vivi experiências, se calhar para a minha idade, que são um pouco desajustadas, quer da idade que eu tive o cancro, quer depois na adolescência, mas o que é um facto é que quando me pediam para ir ao 7º piso do IPO, estar um bocado com os pais, para mim era uma coisa que era tão... Para mim era algo que era mesmo preciso, e era uma fonte de luz perante o sofrimento em que os pais tinham, que eu sabia que era essa a minha escolha que tinha que ser feita. E depois, mais tarde, saí da Acreditar e fiz parte da fundação da Terra dos Sonhos. Na Terra dos Sonhos também fui impulsionadora de um projeto que existe, que é o projeto do WeGuide, que tem como missão acompanhar os doentes na sua jornada quando estão com cancro. É um projeto que existe através de guias em saúde que capacitam o doente para a gestão da sua doença através de 4 eixos de atuação, e portanto é um projeto que tem ajudado muitas pessoas também, muitas mesmo. Fizemos um ensaio clínico que foi feito à prova de conceito, e estes guias, quando acompanham estes doentes,
estes doentes têm menos internamentos, menos idas às urgências, menos duplicação de exames e melhor qualidade de vida. E, portanto, é um projeto que tem muito impacto. E depois senti sempre também a necessidade de haver uma resposta para sobreviventes. Tenho com muita frequência sobreviventes que eu acompanhei quando eram crianças com cancro, que hoje em dia estão vivos, graças a Deus, mas todos eles com muitos desafios e todos eles a saber, e agora o que é que eu faço? A que médico é que eu vou? E, portanto, fiz aqui o desafio à CUF de criar uma unidade mesmo para sobreviventes de cancro, em que nós consideramos sobreviventes desde a altura do diagnóstico e, portanto, quando existe o diagnóstico de um cancro e existe uma pessoa que tem que ser seguida em determinadas patologias, áreas de intervenção, depois do cancro, é vista logo por esse especialista a quando do diagnóstico de cancro. Temos aqui também a parte da medicina integrativa em oncologia, que é a doutora Mariana que dá as consultas. Temos uma forte componente também de resposta e de apoio, uma comunidade de sobreviventes em que fazemos bastantes dinâmicas. Temos um seminário todos os anos, este ano vai ser no dia 29 de maio, em que todas as pessoas que quiserem se podem inscrever. Vai ser no auditório da CUF Tejo, a inscrição é gratuita. A Madalena tem uma capacidade de apresentar este nosso projeto melhor que eu, quase. Ela fala de mim melhor do que eu falo. E eu ia explicar exatamente isto. Foi a Madalena literalmente que nos bateu à porta e que nos desafiou. Eu já há uns anos tinha a brincadeira falado com uma colega nossa que gostava de ter um centro de bem-estar para doentes oncológicos, porque enquanto oncologistas nós somos muito treinados para tratar o cancro, não é? E esse é o nosso objetivo. E nós perdemos muito tempo a explicar que vamos fazer aqui a quimio ou o tratamento, a imunoterapia agora, ou o que quisermos, de 3 em 3 semanas, que é não sei quanto tempo no hospital dia, e que os efeitos adversos imediatos são estes, e que a queda de cabelo vai acontecer, eu não sei. E às vezes, e o que eu fui aprendendo, às vezes não, o que eu fui aprendendo na minha prática é que é muito importante ouvir mais do que falar, porque ao ouvirmos o que eles nos vão dizer, nós vamos perceber o que é que os preocupa. E muitas vezes o que os preocupa não é o que nos preocupa a nós. E se durante os tratamentos eu acho que as pessoas conseguem ir buscar uma força para combater aquilo tudo, como eu estava a dizer há bocado, João, quando nós chegamos à fase da vigilância, é como se as pessoas sentissem um vazio, se sentissem sozinhas. E depois vem o medo de voltar a ter doença, o medo das sequelas que vão ter, há cicatrizes, como diz a Cláudia Fraga, que é a fundadora da MOG, que é uma associação muito interessante de doentes com cancro ginecológico, há as cicatrizes visíveis e há as invisíveis. E muitas vezes esquecem-se as cicatrizes invisíveis, porque uma esterectomia numa mulher tem impacto. Não se vê, mas tem muito impacto. Portanto, eu acho que nós valorizamos muito o que é a toxicidade da quimioterapia, explicamos muito como lidar com aquilo naquele momento, mas esquecemos de como é que as pessoas vão lidar com o seu novo normal depois disto tudo. E foi um bocadinho à procura de dar a qualidade de vida ao mesmo tempo que estamos a dar tratamento que nós avançamos com esta unidade. Estou a lembrar na questão do paradigma da medicina baseada em valor, que é os PROs, em que nós na medicina atualmente tentamos incluir cada vez mais os outcomes, os resultados fornecidos pelo doente. E lá está, e em grande parte disso também há uma forte necessidade de fazer a gestão da capacidade ou de expectativa do doente. E nesse, pronto, e aí também gostava de saber o que é que um doente nesses próximos, ou seja, nesse futuro, nesse espaço em que acabou o tratamento para o seu cancro, vai poder esperar, porque como a Helena disse, teve vários medos, qualquer coisa para mim era um tumor, uma metástase, qualquer coisa, e depois lá está, arranjou mecanismos de resiliência para prosseguir em frente. Eu costumo dizer que não há, para um doente oncológico, não há um momento da cura 100% cura. Eu acho que há sempre aquela vozinha interior que te lembra que tiveste um cancro e que pode voltar a aparecer e que as células podem lá estar, e muitas vezes eles falam disto, mas quem é que me garante que as células lá não estão? Quem é que me garante que não desenvolve? E é exatamente isto, é isto que nós fazemos. Nós, ao fazermos os exames de vigilância na consulta de oncologia normal, nós estamos muito focados nisto, não é? O não voltar a ter doença, e o doente vai à consulta e está limpo, as análises estão bem, os marcadores estão bem, e nós estamos muito contentes porque
O doente, naquele momento, continua a ser um sobrevivente, não tem doença, continua ali à nossa frente. Mas, ao mesmo tempo, o doente muitas vezes diz-me, mas o cansaço não parou, eu continuo cansada, a memória, o que é isto? Eu conseguia fazer contas e não consigo. A parte sexual cada vez se fala mais. Eu não sei se vocês têm noção, mas nós temos tido cancros cada vez em doentes mais jovens, e é verdade que se pensarmos que em cada 10 pessoas com cancro, 6 são sobreviventes, temos uma mudança muito grande do paradigma na oncologia. Claro que há casos que são maus e continuam a ser, mas nós temos pessoas que vivem com tratamentos cada vez mais tempo, não é? Então, quando entrou a imunoterapia, a hormonoterapia nos cancros da próstata, nós temos doentes que fazem tratamentos sistémicos durante muitos anos. Portanto, tem as toxicidades imediatas e tem as toxicidades durante muitos anos. Portanto, não é desvalorizável. Eu não te consigo dizer qual é o sintoma ou qual é a queixa mais importante para o doente. Eu acho que depende muito de cada um. Acho que a disfunção erétil, a parte sexual, tem sido cada vez mais abordada. Fico muito contente porque eu faço cancro urológico, portanto, e ginecológico, portanto, fico muito contente quando as pessoas chegam à minha consulta e já conseguem falar. Não é uma área que eu tenho imenso conhecimento, mas gosto muito de deixar uma porta aberta e de deixar os doentes à vontade para falar, porque acho que as pessoas são jovens e é uma área que é importante. Porque quando tu falas, sei lá, no risco cardiovascular, por exemplo, para nós é importante, porque os tratamentos têm influência, tu tens de ter cuidado, o doente não pode ter um infarto, o doente não pode ter... Portanto, é uma coisa que tu estás alerta. A parte mais do medo, da disfunção sexual, se as pessoas não te falam, às vezes é difícil abordar este tema, não é? Ou tu te lembrares disto na sequência das consultas no dia-a-dia. E então, o que eu tenho de fazer é muito, quando estabilizo, percebo que aquela fase inicial é muito explicar os tratamentos, mas assim que o doente entra naquela fase de estabilidade, mesmo que esteja a fazer tratamentos, eu começo a abordar as outras questões da vida dele. Muitas vezes é só o medo de voltar ao trabalho, nem é um sintoma. É só o voltar ao trabalho, voltar a casa com os filhos, voltar a estar com os amigos. Há um isolamento porque têm vergonha da nova imagem, têm vergonha do que lhes aconteceu. Muitas vezes depois é a culpa também do será que isto aconteceu porque eu fumo? Isto aconteceu por causa do meu trabalho? Achei que foi por causa do meu trabalho, eu devia ter chamado a atenção aos meus chefes. Portanto, há muito tentar arranjar uma razão para tudo o que está a acontecer. E acho que é muito importante. Não é desvalorizar, mas é normalizar o novo eu e tentar acompanhar o que cada doente se queixa individualmente. E é isto que nós tentamos fazer na unidade de sobreviventes e na unidade de oncologia integrativa que estamos a criar. É ir ao foco de cada doente e com pequenas alterações diárias, com pequenas alterações nas estratégias do seu novo dia-a-dia, dar melhor qualidade de vida a estas pessoas. Ou seja, aqui vocês tentam fazer então o paradigma da medicina centrada no doente, alavancando várias especialidades e integrando-as todas no doente, ou seja, que funcionam em coordenação com várias especialidades, tem uma equipa própria. Nós neste momento temos a unidade de sobreviventes que tem a unidade de oncologia integrativa, portanto na unidade de sobreviventes nós temos, acho que neste momento temos quase todas as especialidades que nós possamos falar. Temos neurologia, neurocirurgia, endocrinologia, medicina física e reabilitação, urologia, ginecologia, medicina geral e familiar. Temos uma colega que tem mais dedicada à disfunção sexual, portanto também está a trabalhar connosco. Portanto, tudo o que nós vimos que era core das especialidades para o que são as toxicidades conhecidas dos doentes temos. Temos uma psicóloga connosco também, que está sempre no hospital dia, que faz parte da unidade. Temos uma nutricionista. Temos algumas enfermeiras agora a ter formação em oncossexologia também, porque há poucas pessoas nesta área, portanto achámos que fazia sentido. E temos criado toda uma rede. Temos agora, como a Madalena estava a falar, a fisiologista do exercício que também virá trabalhar connosco. A ideia é oferecer também o exercício adaptado, porque é verdade, os doentes cada vez nos questionam mais isto. Eu não sei se é por serem mais novos, se estão também mais alerta. É uma coisa que eles nos perguntam muito, é o que é que podem fazer de exercício, de nutrição, de alimentação. Eu acho que é tentar ter alguma coisa que podem controlar. E nós oferecemos o controle que eles precisam de uma forma adequada. Portanto, temos muitas especialidades a trabalhar connosco e depois na parte da oncologia integrativa não fazemos nada que não seja validado cientificamente, mas tentamos criar um nicho de bem-estar e qualidade de vida para que estes doentes também sintam que têm algum controle, porque eu acho que às vezes é isto que lhes falta, certo? Sim, certíssimo mesmo. Certíssimo. Agora lá está aí, é uma frase que eu ouvi e que vi mencionada várias vezes, que era o medo é uma reação e a coragem é uma decisão, que acho que se sentem muito bem.
que Sim. acho que foi feita por uma pessoa que foi um contexto de guerra e que no fundo diz-nos para andar para a frente. Sim, eu acredito, eu gosto muito desta frase e acredito muito que existe, eu gosto muito da logoterapia, eu não sei se os nossos ouvintes sabem o que é, mas a logoterapia foi Viktor Frankl que também criou, e a logoterapia não é mais do que um paraquê das situações, não um porquê. Portanto, eu, Madalena, não sei porque é que eu tive um cancro com 9 anos, em nada dependeu de mim, mas há um paraquê. E realmente na vida, a vida eu tenho vivido muito para os paraquês, porque os porquês eu não consigo explicar, e os paraquês faz com que as decisões que eu tomo na minha vida sejam uma reação e que seja de andar para a frente. E portanto eu acredito muito que existe um propósito em cada pessoa, acredito muito que cada pessoa pode criar impacto em alguém, e acredito muito que quando cada um de nós consegue descobrir o que é realmente o nosso propósito, que a vida fica muito mais fácil e melhor mesmo. Até para estarmos aqui hoje, não é? Exatamente, exatamente. Enfim, não, e lá está. E no fundo, essa frase acaba por sintetizar o que deve ser um patient advocate. Sim. Eu acredito muito também que tem que haver voz para estes doentes, para estas famílias, e há pessoas cujo propósito é precisamente dar essa voz, e por elas estamos aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui hoje por todas estas pessoas que passaram pela minha vida, por todas estas pessoas que estão bem, mas por todos aqueles também que morreram e que estão nas minhas memórias com muito amor. E é por eles também que eu estou aqui. E quero dar voz a todas estas pessoas para que possamos fazer algo diferente em prol da qualidade de vida dos doentes com cancro. E portanto isso é algo muito forte, que está muito aqui dentro e muito enraizado. E eu acho que até se sente com o meu tom de voz, que eu tenho assim um tom de voz muito calmo e muito sereno, e quando falo assim disto é com uma certeza de tal maneira absoluta que até fico espantada comigo própria. E portanto é isso, é encontrar-se mesmo o propósito. Todos temos propósitos diferentes, o que é ótimo, porque todos somos diferentes e o mundo precisa é de pessoas diferentes em prol de algo que seja o bem, e portanto é por isso. E Mariana, como é que estas iniciativas, toda esta ajuda que temos à nossa prática médica funciona e no que é que isto, que experiência é que tens em que isto, o valor que este tipo de experiências nos aporta? Olha, a Madalena em particular é claramente uma inspiração, não é? E tem sido realmente aqui a grande mentora de todo este projeto, porque acho que ela tem uma maneira de estar na vida maravilhosa. Os projetos, olha, um que a Madalena tem com a Terra dos Sonhos, que é o e-Guides, eu tenho usado, já estive a ajudar a Madalena, já estivemos aqui a tentar implementar em outros hospitais, e eu acho que faz muita diferença, porque tu tens muitas vezes a sensação, e está descrito, não é? Quando o doente vai a uma consulta de primeira vez e ouve 30% do que tu dizes, e se levar um acompanhante, o acompanhante ouve mais 10%. Portanto, somando as estatísticas, mais de metade da informação que tu dás numa primeira consulta passou ao lado, e nós temos muita informação. E às vezes o que eu percebi com as guias, efetivamente, é que as guias dão uma serenidade e uma orientação que estes doentes precisam naquele momento. E o que as guias fazem, que isto fique claro e que as pessoas podem ter este serviço, isto não é uma coisa paga, é uma coisa que a Terra dos Sonhos oferece, e que fique claro que as guias não tentam tirar a autonomia dos doentes, nem lhes tiram o lugar, é capacitá-los. Portanto, elas vão ensiná-los a lidar com a doença e a lidar com toda aquela azáfama, porque imagina, tens um diagnóstico de um cancro, e nós no nosso centro hospitalar ocidental, só em nós no nosso querido centro hospitalar temos 3 hospitais, certo?
Portanto, imagina uma doente que acabou de receber uma notícia que tem um cancro e que nisto tem que ir à pneumologia, que é no Egas, tem que ir à cardiologia, que é no Santa Cruz, ou à nefro, que é no Santa Cruz, mas depois a radioterapia no IPO. Portanto, não só a gestão da doença, a gestão do tratamento que vai fazer, mas tem toda esta gestão particular dos centros hospitalares, não é? E as guias são literalmente guias, elas ajudam imenso a que o doente foque no que é importante e elas ajudam a que tudo o resto que no início parece imenso se torne uma rotina e que seja fácil. Portanto, acho que as guias realmente, achei que quando a Madalena me apresentou o projeto foi extraordinário. A questão da critério dos Barnabés eu acho lindo, eu não trato doentes, não trato pediátricos, portanto eu só trato adultos, mas já disse à Madalena que acho que devíamos reproduzir muitos desses projetos para os jovens adultos, porque nós temos doentes jovens a ter cancros cada vez mais cedo e que muitas vezes precisam de ajudas que não têm. E pensou-se muito nas crianças, mas também acho que ninguém imaginava que a oncologia fosse tomar esta dimensão, nem em termos de diagnóstico, nem em termos de tratamentos. Portanto, acho que há muitos projetos que a Madalena criou que eu espero que no futuro também sejam desafios que nós tenhamos para os adultos. Obrigada, Mariana, aqui pelas tuas palavras. Agora também eu só gostava de deixar claro aqui algo que é muito importante e que tudo isto só é possível graças a uma equipa de pessoas que remam para o mesmo lado. E nesta equipa de pessoas também estão os médicos, os oncologistas em especial, bem como as enfermeiras, está toda uma equipa enorme por detrás. E no final do dia é muito, muito, muito gratificante também poder cruzar com estas pessoas todas, como a Mariana, como os médicos, todos os oncologistas que fazem parte aqui destes projetos e poder ver que estamos todos a trabalhar em conjunto com competências diferentes, porque uns é para um lado, outros é para o outro, mas que somos todos uma equipa. E eu sinto que isso é algo muito diferenciador. E que eu também gostava de mostrar aqui a minha gratidão enquanto passion advocate, enquanto pessoa, porque é algo que com toda a certeza faz com que tenhamos mais força para andar para a frente. A jeito de conclusão do que é a nossa unidade de sobreviventes, eu queria muito que não houvesse o estigma. Nós não queremos tirar o papel de um oncologista assistente ou das pessoas que estão a tratar diretamente o cancro. Nós queremos ser integrativos, literalmente. Queremos complementar o tratamento oncológico com a garantia de um bem-estar acrescido. Portanto, nós não somos um substituto, nós queremos nos posicionar como um complemento, certo? Sim, exatamente. E que mensagem gostaria de deixar a uma pessoa que acabou agora o tratamento do oncológico? O que é que, se pudesse resumir assim, o que é que acha que cada um devia levar para casa? Então, em primeiro lugar, celebrar essa etapa e, em segundo lugar, arranjar skills para se conhecer também e, se precisar de ajuda, pedir ajuda. Não ter medo de pedir ajuda, porque aquilo que um sobrevivente sente não é uma pessoa isoladamente, é muito mais pessoas do que aquilo que se imagina. E, portanto, peçam ajuda. Existem projetos espetaculares que ajudam em várias áreas diferentes. Encontrem um propósito de um para quê, depois da vossa experiência, o que é que a vida vos está a pedir e, de alguma maneira, aproveitem também a vida, os muitos anos que têm pela frente para fazer escolhas conscientes. Eu penso que a vida é algo que tem que ser muito respeitada e que é muito bela também. E por isso aproveitem-na, celebrem e cuidem-se, principalmente. Era esta a mensagem. Peçam ajuda se for preciso. E o que é que achas que os médicos deviam ter mais presente e até mesmo a sociedade? Onde é que nós podemos ainda melhorar? Olha, a sociedade, eu peço, é um apelo que não olhem para os doentes oncológicos como uns coitadinhos. Estas pessoas tiveram um caminho, lutaram para continuar a viver e não querem ser tratados como uns coitadinhos. Eles são vencedores a partir do momento em que estão a lutar com uma doença destas.
E, portanto, deem-lhes oportunidades. Eles vêm diferentes da doença, mas não vêm acabados. Portanto, se passaram uma doença destas, têm vontade de continuar a viver. E não ponham o rótulo, porque o que eu aprendo todos os dias com os meus doentes é que não são coitadinhos e têm muito para nos ensinar, têm muito para nos dar ainda. Aos colegas, eu acho que o paradigma tem mudado e acho que nós temos que ter em atenção que não interessa só curar. Interessa que estes doentes sejam curados e que sobrevivam, mas que sobrevivam bem. Portanto, mudar o paradigma do só curar, e é aquilo que me importa, o cancro acabou, para o que viva com qualidade. E, portanto, deixar de perguntar estás bem ou está tudo bem e começar a perguntar como é que estás, como é que está a correr a vida, deixarem aberto, para podermos sinceramente ouvir o que as pessoas que passaram por isto têm para nos dizer. Porque ao fecharmos a pergunta não está tudo bem, as pessoas já estão à espera ou já se sentem que não podem dizer o que é que está mal, não é? E deixar uma porta aberta para que estas pessoas nos possam dizer efetivamente o que é que sentem, porque os sentimentos vão mudar ao longo de todo o percurso. Um sobrevivente cede desde o diagnóstico, o que ele sente hoje no diagnóstico não é o que vai sentir no fim do tratamento, não é o que vai sentir a 6 meses, a 1 ano, a 3 anos, a 10 anos. Tudo muda e as sequelas vão acontecendo. Portanto, ouçam os sobreviventes de cancro e não os estigmem. Agradeço imenso a vossa presença. Para sintetizar a nossa conversa, diria que então o fim do tratamento não é o fim. Há todo um percurso que nós vamos ter que fazer enquanto clínicos, enquanto doentes, enquanto sociedade. Não é só a doença oncológica, temos depois a doença mental, temos as sequelas, temos os familiares, temos uma vida. E tudo isso tem que ser reorganizado para um novo normal e cabe-nos a nós decidir o que é esse novo normal. Agradeço imenso a vossa participação. Obrigada a nós. Aos nossos caros ouvintes, relembro que podem enviar as vossas sugestões e dúvidas para o e-mail literacia.saude.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. Sigam este podcast, partilhem com amigos, familiares, conhecidos e até com quem acharem correto. Para mais conteúdos do nosso querido e adorado Gabinete de Literacia da Ordem dos Médicos, têm também a nossa página do Instagram e Facebook. E lembrem-se, informar-se é cuidar de si e dos outros. E até ao próximo episódio. Ouvido clínico. A Ordem explica.